Senhoras e senhores, jovens, é com muita alegria que nós nos encontramos nesta manhã. Uma manhã de um dia especial, Dia dos Pais, para quem nós, nesse instante, elevamos os nossos pensamentos para que possam cumprir a sua missão paternal, que o Pai confia a todos nós, já que os filhos não são nossos, os filhos são do Pai, que nos emprestam para que nós possamos educá-los, dar-lhes condições para que eles adquiram novos valores. E eu me recordo de Emmanuel, quando ele nos diz a respeito deste dia, que o Dia das Mães é o dia do amor, mas que o Dia dos Pais é o dia de Deus. No primeiro momento que eu li, eu não percebi exatamente o significado. Naturalmente, ele se referia ao Pai, Pai de todos nós. E que quando nós comemoramos o Dia dos Pais, muitas vezes esquecemos dele, que é o Pai maior que nos envolve e nos dá a oportunidade do crescimento intelecto-moral como criaturas destinadas ao progresso. Anunciado há 2000 anos atrás como o Consolador, o Espiritismo surgiu no século XIX. E ele surgiu como se fora um sol no amanhecer de uma nova era, trazendo ideias novas, compatível com o desenvolvimento da ciência à época e também com o pensamento contemporâneo. Chega, trazendo-nos uma ideia nova, revolucionária, já que aquela época, no Báratro do século XIX, aonde se observava o materialismo, chegando ao ápice, explicando tudo como se fosse matéria, as portas dos túmulos, podemos dizer assim, se abriram. E os imortais falaram, trazendo para nós informações novas. Informações que, à época, se estivéssemos nos dias de hoje, diríamos que seria a rede social maior que a humanidade jamais havia conhecido. Porque nos dias de hoje, quando nós vamos viajar, utilizando-nos dos recursos que a tecnologia está à nossa disposição, coloca à nossa disposição, nós acompanhamos aqueles que já fizeram as viagens anteriormente, aqueles que tiveram a oportunidade de ir aos locais antes de nós, que desejamos também lá estar, e colocam nas redes sociais as informações mais preciosas, facilitando a vida daqueles que vêm após. Assim nós fazemos hoje. Desejamos ir a um continente, a um país, entramos nestas redes sociais, buscamos quem já fez a viagem e, a partir daí, nós então começamos a fazer o nosso planejamento, a seguir aqueles, e quando lá chegamos, identificamos que aquelas informações nos ajudaram muito, foram realmente preciosas. Naquele século XIX, quando a humanidade estava pensando só na matéria, no materialismo, explicando as coisas, explicando as perguntas, somente com a visão restrita da matéria, surge a doutrina espírita de uma forma muito burlesca, com as mesas girantes, despertando a atenção daqueles que ali se encontravam apenas com o desejo de curiosidade, porque estas mesas girantes serviam nos palcos dos teatros, dos anfiteatros, como observações sobrenaturais, que alguém observava, olhava, satisfazia a sua curiosidade. Até algumas perguntas foram feitas, mas parecia que aqueles fenômenos
aguardava a presença de pessoas mais sérias, de pesquisadores da verdade, para que pudessem, através dela, descobrir um mundo novo, que até então, para a humanidade, não era conhecido, apesar de a relação entre o mundo espiritual e o mundo material sempre ter existido entre nós, desde o primeiro momento que a criatura se encontra na dimensão material. Assim, naquela última terça-feira de maio do ano de 1855, nós vamos verificar um professor francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail, na casa da senhora Plana Maison, assistindo à primeira reunião dessas experiências, naturalmente após ter sido convidado por uma pessoa que ele respeitava, mas era uma pessoa muito exaltada, e que quando diante de algo novo, a sua exaltação fazia com que ele, naquele momento, não tivesse a razão, o bom senso bem acurado, como o próprio Kardec assim o tinha. Ele ouviu, mas não aceitou o convite. Porque se uma mesa falasse, teria que provar para ele que teria que ter uma inteligência. Mais tarde, um outro companheiro falou a mesma coisa que o anterior. Mas ele prestou atenção, porque era uma pessoa séria, era uma pessoa ponderada, que quando argumentava com lógica, com discernimento. E aí o convite foi aceito. E naquela última terça-feira do mês de maio de 1855, ele estava presenciando o fenômeno. A partir daí, ele não mais se preocupou, ele se ocupou com o fenômeno. Porque ele começou a observar que havia algo diferente. Porque uma mesa não podia falar. E ele sabia perfeitamente que não existe efeito sem causa. Se a causa ele era desconhecida e o efeito era conhecido, e se esse efeito era inteligente, naturalmente essa causa poderia ser inteligente, ou deveria ser. E uma mesa não é inteligente. E a partir daí, ele debruçou-se, inicialmente fazendo algumas perguntas, e mais tarde dedicando toda a sua vida, todo o seu tempo, num trabalho hercúleo e incansável, para fazer com que as suas questões fossem atendidas inicialmente para o seu deleite, para o seu interesse, já que as respostas eram proporcionais à seriedade ou não das perguntas que eram feitas. E ele então utilizou-se de uma metodologia com vários médios, em locais diferentes, com mais de 1000 médios, fazendo aquelas perguntas, catalogando-as, selecionando-as, para que daí resultasse o livro dos Espíritos. O livro não é dos espíritas, é dos Espíritos. Porque foram os imortais que vieram trazer estas informações. Foram eles que, naquela rede social que nós nos referimos no início, vieram dizer como é a vida, a verdadeira vida, a vida espiritual. Até então, um grande momento na humanidade, porque pensava-se que tudo era matéria. E a partir daquele instante, os Espíritos vieram revelar de que nos universos não existe somente matéria, mas existe sim uma trindade. Existem 2 princípios, o princípio material, o princípio espiritual. Mas antes, e acima destes 2, o Pai, o Criador de tudo. E assim sendo uma revelação nova, porque veio trazer ideias novas, como o Cristo havia prometido, que mandaria um Consolador para explicar tudo aquilo que ele não poderia dizer naquela época, mas que ele iria pedir ao Pai para que esse Paracleto chegasse consolando e mostrando à humanidade aquilo que era necessário para o seu progresso. Justamente no momento em que a humanidade estava num abismo, se assim podemos dizer, voltando todas as explicações para um único ponto, que era o materialismo.
as explicações a respeito do princípio material, esquecendo-se do outro princípio, já que no universo estes são os dois princípios que existem e que fazem com que o progresso e as criaturas possam atender às leis do Pai que estão aí para nos fazer felizes. A partir deste momento, Kardec, com seu bom senso, ele estrutura esta obra, colocando-a em 4 partes, naturalmente com uma introdução feita por ele, e quem a lê observa, como falou Camilo Flammarion, o bom senso encarnado, aonde ele disserta, colocando o seu pensamento lógico, conduzindo-nos naquela introdução a uma compreensão sintética daquilo que é realmente a doutrina espírita. O prolegômenos, que é a parte seguinte, nós vamos encontrar ali o Espírito de Verdade, como assinando todos eles, aqueles que ajudaram Kardec neste trabalho no plano espiritual. E depois inicia a primeira parte das 4 partes. Na primeira parte nós vamos observar, porque Kardec, naquele instante, quando alguém pergunta o que é o Espiritismo, e quando ele mesmo explica o que é o Espiritismo, ele nos diz de que o Espiritismo é uma ciência nova. É uma ciência nova que, ao mesmo tempo, é uma ciência de observação e é uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela trata da relação de nós, espíritos encarnados, com os espíritos na dimensão espiritual. Ou seja, trata da relação entre os espíritos. Mas como doutrina filosófica, ela também consiste nas consequências morais de todas estas relações da ira advindas. Na realidade, ele nos explica que é uma ciência nova que trata da natureza, trata da origem e trata da destinação dos espíritos, o que a humanidade ainda não tinha despertado, porque a ciência, até então conhecida, por tratar do princípio material, ela é finita. Ela não avança além daquilo que a matéria lhe propicia. Já esta ciência, ela ultrapassa estas barreiras, se utiliza da ciência que trata do princípio material como apoio para explicar esta relação entre os espíritos nas dimensões em que se encontram. É uma era nova para a humanidade. E quando ele estrutura o livro dos Espíritos, ele coloca na parte primeira as causas primárias, aonde ele fala e traz revelações novas, primeiramente sobre Deus, numa pergunta que talvez, se fizéssemos, faríamos com a concepção que fomos conduzidos ao longo dos milênios do Deus antropomórfico. E talvez perguntaríamos quem é Deus. Mas ele, como um pesquisador, um homem sábio, um missionário, não leva para nenhum dos lados, mas apenas pergunta indistintamente: que é Deus? E nós verificamos a revelação pela primeira vez de um Deus que não precisa de imagem, de um Deus que não foi criado à semelhança da criatura, porque o Deus antropomórfico, por não conhecermos o Deus, nós partimos do conhecido, que é a criatura, para chegar ao Criador, e desenhamos, colocamos nas nossas concepções um homem velho, respeitoso, como sendo Deus. Mas aí nós observamos, é a causa primeira, é a inteligência suprema. Esta revelação muda um conceito, muda uma ideia, revoluciona, para que nós possamos assim entender um pouco mais, depois de Deus ter sido colocado por Jesus como amor, como Pai, e anteriormente por Moisés, naquela revelação primeira que precisava de ter um Senhor que pudesse dominar centenas e milhares de pessoas que precisavam se deslocar no deserto para uma terra prometida, mas necessitava de uma liderança firme e forte.
Isto não mudou o Deus, que é o nosso Pai. Mas a nossa zona de compreensão ao longo do tempo, ela foi mudando à proporção que as nossas consciências foram entendendo melhor a presença do Pai entre nós. E a doutrina espírita nos trouxe essa revelação. Pela primeira vez, ao ler o Livro dos Espíritos, encontramos na pergunta 23, que é o Espírito? E eles respondem, os imortais, é o princípio inteligente do universo. Quando lemos, pela primeira vez encontramos a criatura à semelhança do Criador. Porque se o Criador é a inteligência suprema e a criatura é o princípio inteligente, para mim, pelo menos, faz sentido esta criatura à semelhança do Criador, sem criar nenhuma imagem, mas podendo entender nesta concepção aquilo que nós somos, filhos do Pai e o princípio inteligente do universo. E nesta primeira parte, ele fala de Deus. Os Espíritos nos revelam a criação, fala do princípio vital, distingue espírito e matéria, colocando como sendo os dois princípios, dois universos, onde tudo existe. Há espírito e há matéria e há sobretudo o Criador. Aquilo que não é espírito é matéria e vice-versa, que não é matéria é espírito. Isto muda uma concepção. São revelações novas de que a ciência que trata do princípio material desconhecia e desconhece ainda. Porque quando ele pergunta também o que é matéria, a definição e a resposta não é idêntica àquela que a ciência dada, que estuda os princípios materiais, define. É o laço que prende o espírito. É o instrumento que o espírito se utiliza no seu progresso evolutivo. Mais uma revelação para reflexões. E ele, então, nesta primeira parte, falando sobre as causas primárias, nós vamos verificar que aí nós temos um arcabouço de ideias que mais tarde foram desdobradas pelo seu bom senso, colocando no livro A Gênese aqueles desdobramentos sobre esta primeira parte do Livro dos Espíritos. Na segunda parte, nós vamos verificar o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, para que nós possamos entender, já que é uma ciência de observação, que trata da relação entre os espíritos, nós poderíamos, neste instante, fazer uma pergunta à plateia. Por exemplo, todos nós temos parentes, todos nós temos amigos, e naturalmente cada um que aqui está tem na família, na constelação familiar, ou entre amigos ou parentes, alguém que já nos antecedeu na parte espiritual. Se nós perguntássemos assim a esse alguém, que vamos dar um nome para ficar muito mais claro, suponhamos um espírito conhecido que trabalhou pela paz, Gandhi. Se alguém perguntasse para qualquer um de nós, espíritas, onde está Gandhi agora? Já que somos imortais? Vocês que são espíritas acreditam na imortalidade, onde é que está Gandhi? Qual a resposta que certamente nós daríamos? Eu imagino que a maioria de nós, ou quase todos, diríamos assim, olha, eu não sei. Esta resposta é errada? Não. É uma resposta certa. Está correta. Mas ela não é a assertiva. Porque quando Kardec, a doutrina espírita, nos fala, nesta parte do mundo espiritual e do mundo material, a relação entre os espíritos, nós encontramos aí 6 estados aonde o espírito pode se encontrar. Como espírita, nós poderíamos responder assim, olha, eu não sei, mas poderei te colocar 6 hipóteses. Mas como? Ou ele está encarnado em algum lugar dos universos, ou ele está no mundo espiritual, desencarnado, em algum lugar dos universos, ou ele está no mundo espiritual influenciando no mundo material em algum lugar, ou vice-versa, no mundo material
influenciando no mundo espiritual, ou ele está num processo reencarnatório, num processo onde ele está saindo do mundo espiritual para o mundo material, ou ele está, neste momento, num processo desencarnatório, saindo do mundo material para o mundo espiritual. Se alguém encontrar uma sétima condição, eu gostaria que me dissesse. Então nós poderíamos responder, não sei, mas ele poderá estar em algum desses estados. E a resposta ficaria mais assertiva. Porque nós, como espíritos imortais, estamos hoje aqui, amanhã alhures. Esta vida é passageira. Por isto que nesta parte do Livro dos Espíritos ele nos fala da pluralidade dos mundos habitados. Ele nos fala da reencarnação, da vida no mundo espiritual. Nos fala da passagem do mundo material para o mundo espiritual. Nessa transição chamada morte, que os próprios espíritos matam a morte no momento em que provam a imortalidade, já que ela já foi provada há 2000 anos pelo Cristo, quando surge várias vezes na presença daqueles que se encontravam entre nós, provando aquilo que faltava provar, já que ele testemunhou tudo o que falou. A única coisa que faltava era o testemunho da imortalidade. E como previa as Escrituras, ele surgiu no 3º dia a Madalena, depois na estrada de Emaús, aos discípulos, algumas vezes, culminando com os 500 da Galileia, mas também sem esquecermos aquela estrada de Damasco, aonde o maior perseguidor em pleno meio-dia, diante daquela luz, diferente da luz solar, questiona: Saulo, por que me persegues? E a sua resposta é uma outra questão. Um homem que era o maior perseguidor, num simples evento de alguns minutos ou segundos, aonde ele percebe a presença do Cristo que fala na sua intimidade consciencial. E ele responde para o Cristo, não com uma afirmação, mas com outra interrogação: que queres que eu faça? Imaginamos que naquele instante o Cristo, na sua pergunta, deve ter levado a sua inconsciência lá no profundo ser de Saulo. Saulo, relembra do compromisso que assumiste comigo no plano espiritual antes do nascimento. És um compromissado. Nascestes para me ajudar na regeneração dos homens. Presta atenção. E é por isso que ele deve ter respondido daquela forma. E a partir daí a história todos nós conhecemos. É a doutrina espírita que surge, trazendo ideias novas, em cada capítulo que foi desdobrado em outros livros. Porque quando nós observamos o capítulo referente a esta parte do plano espiritual, da vida espiritual, da verdadeira vida, quando aqueles que nos antecederam vieram nos contar a realidade dela, não há na face da terra nenhuma crença, nenhuma religião, apesar de todas admitirem a existência após a morte. Porque se assim não fora, não fazíamos missa de 7, 10, 30, 40 dias ou de um ano. E nem tampouco diríamos que ao desencarnarmos ou ao passarmos ao plano espiritual, ficaríamos dormindo, aguardando o juízo final. Se estamos dormindo, é porque continuamos vivos. Se estamos fazendo missa, é porque estamos evocando o nome de alguém que continua vivo. E assim, qualquer religião, todas elas, explicando a sua maneira, admitem a imortalidade. A única que explica com clareza como realmente a vida espiritual é esta nova revelação. É a doutrina espírita. Por privilégio? Não. Porque aqueles que nos antecederam vieram nos contar como é que é esta vida. Quando Kardec codifica a doutrina espírita,
Os suicidas, ele não evocou? Evocou após eles terem chegado e dito: não vale a pena desrespeitar a vida. Nós sofremos muito. Eu sofri bastante. A vida continua. E a partir daí ele desdobra nas suas perguntas, fazendo com que nós pudéssemos entender o valor da vida. Assim todos os espíritos primeiro chegaram dizendo como era. Porque a primeira coisa que ele descobriu, se assim podemos dizer, é que os espíritos somos nós, idênticos. Que não mudamos pelo simples fato da transformação do fenômeno chamado morte. Continuamos os mesmos no plano espiritual. E é natural que com o tempo, com o desejo, com a vontade, com as oportunidades que são dadas, nós iremos progredir. E naturalmente, com o passar do tempo, as mudanças acontecerão, mas não o simples fato de desencarnar e transformar-se em santo ou ao contrário de santo. E assim a doutrina espírita vem nos esclarecer esta vida espiritual como realmente ela é. Fazendo com que melhor compreendamos, melhor entendamos estes aspectos para que nós possamos assim viver melhor a vida material. Compreendendo esta relação que existe, a influência que nós poderemos ter pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, na dimensão espiritual, e as influências que a dimensão espiritual poderá exercer sobre nós. Somente que elas só acontecem quando admitidas por aqueles aos quais desejam que assim seja. Porque a lei natural, a lei do magnetismo, todas as ondas afins, naturalmente, elas se afinizam, formam uma malha. E se nós desejamos ser influenciados pelos espíritos, é natural que a escolha é feita por nós. Se nós sabemos que aqueles que pautam a sua vida no bem, ele será influenciado por aqueles que pautam a vida no bem, é uma escolha que nós fazemos. Se a ausência do bem é o mal, e nós pautamos a vida na ausência do bem, é natural que as influências daqueles que também pautam as suas vidas na ausência do bem se faça conosco de maneira natural. E vem desmascarar aquilo que nós chamamos que o Espírito nos obsidia. Porque só obsidia se nós desejarmos. Eles mesmos dizem: eu não faço isso, é Ele que quer. Muitas das vezes eu quero ir embora, mas não consigo. Porque Ele me chama. Ele quer que eu esteja perto. Porque ainda não compreendemos estas relações em ambos os planos da vida. Mas a doutrina espírita vem nos esclarecer. E desta segunda parte, Kardec desdobra no manual, que nós podemos dizer, do laboratório de observação que é a mediunidade, o Manual dos Médiuns, que é o Livro dos Médiuns. Que, infelizmente, nem todo espírita o estudou como deveria estudar. Mas é um livro tão importante quanto os demais, que desdobra, faz-nos melhor compreender esta relação entre o mundo material e o mundo espiritual. A relação entre os espíritos, já que é uma ciência de observação, cujo laboratório é a mediunidade, é a reunião mediúnica com o objetivo sério, o objetivo educativo, onde todos aprendem, nós que participamos dela como encarnados, e aqueles que ali chegam por misericórdia do Pai para trazerem as suas sensações, os seus problemas, as suas dificuldades, e nesta interação caridosa ajudarmos-nos mutuamente para que sejam esclarecidos e encaminhados pelos benfeitores espirituais. Mas ele não parou nestas duas partes. Ele também, na terceira parte, ele já desdobra outros aspectos, falando-nos das leis morais, das leis divinas, porque o capítulo começa falando das leis naturais, perguntando ele o que é as leis naturais, e os espíritos respondem: são as leis divinas, eternas, perenes, mas acrescentam algo dizendo que nossa
infelicidade. Nós somos infelizes porque nos afastamos destas leis. Está na pergunta 614. E continua desdobrando. E lá pela pergunta 621 nós vamos encontrar algo mais grave. Porque além de nós esquecermos, nos afastarmos, esquecemos e abandonamos as leis divinas. E é por isso que nós sofremos. É por isso que temos dores, pela desobediência. E culmina na pergunta 625, que vem nos trazer o modelo e guia da humanidade, Jesus. A doutrina espírita sem Jesus, sem o Evangelho, seria uma ciência das melhores que a humanidade poderia conhecer. Uma filosofia exponencial, mas ficaria por aí. A doutrina espírita é o Consolador prometido. É o Evangelho nos dias de hoje, resgatando a pureza primitiva daqueles momentos que Jesus passou durante 3 anos, trazendo à humanidade a boa nova. E que durou 300 anos. Na realidade, 313 anos. Porque no dia 13 de junho do ano 313, como vimos na leitura que nos antecedeu, Constantino criou um ato que aparentemente foi bom para os cristãos. Porque até então eles eram perseguidos por seguirem Jesus. E naquele momento o Império Romano abre as portas para que os cristãos pudessem professar o cristianismo, sem serem perseguidos, mas em compensação, os interesses. E além do mais, os ritos, os mitos pagãos, que existiam à época, foram todos mesclados, fazendo e perdendo toda aquela pureza do Evangelho de Jesus, daqueles anos, onde tiveram a presença daqueles que são chamados pais da igreja. E a partir daí, a história nos conta, porque em momento nenhum, Jesus, apesar de ser batizado, não batizou. Em momento nenhum nós observamos na doutrina cristã a mulher, para orar, colocar um véu ou um pano sobre a cabeça. Mas quando estudamos a história, verificamos que isto era a realização dos atos pagãos da época. O oráculo, a adoração. O Cristo só nos ensinou a sermos fiéis ao Pai, a adorar a Deus. Mas a partir daí a história já nos conta, e todos nós vivenciamos estes momentos até os dias de hoje. E nós vamos observar, nesta terceira parte do Livro dos Espíritos, ele elencando as leis morais, a lei de reprodução, a lei de progresso, a lei de destruição, culminando com a lei maior, que é a lei de justiça, amor e caridade. Tecendo em cada uma delas, não só as suas características, mas também para que nós, criaturas, possamos entendê-las. E se fizermos a escolha de sermos obedientes a ela, certamente nós iremos criar, pelo sentimento, a resignação quando elas se fazem presente entre nós. Porque a dor foi a escolha que nós fizemos voluntariamente, em algum momento das nossas existências, seja na presente ou no passado. E quando ela apresenta-se, é justamente a consequência da colheita obrigatória de um plantio livre que fizemos. Mas a dor não necessariamente representa sofrimento. O sofrimento é quando nós não compreendemos as leis divinas e não entendemos que nós somos os nossos próprios algozes, como nós também somos os nossos próprios desenvolvedores do nosso progresso intelecto-moral. E a partir daí, a doutrina espírita revela para a humanidade algo novo, dando-nos a responsabilidade dos nossos atos, não dizendo que o Pai nos castiga e que nós somos pecadores, mas nos colocando diante de uma realidade, reconhecendo como a vida é feita por escolhas, que nós fizemos escolhas equivocadas e que a dor hoje chega até nós como instrumento
para nós possamos crescer intelecto moralmente. É por isso que quando lembramos do Chico Xavier, que teve dores diversas nos seus diversos órgãos, e na sua compreensão e resignação, o entendimento das leis do Pai, ele dizia que eram presentes do céu, para que ele pudesse assim crescer. Teve dor, mas não sofreu. Pela compreensão, pelo entendimento. E é assim que nós vamos ver o codificador desdobrando essa terceira parte no livro que todos nós conhecemos, que é de cabeceira, dos espíritas e não espíritas, porque eu já vi muitas pessoas de outras crenças com o Evangelho segundo o Espiritismo, carregando a sua mão ou abaixo do braço. E assim nós encontramos no Evangelho o consolo, as bem-aventuranças, aonde sabiamente o codificador escolheu aquelas partes do Evangelho que iria nos consolar, que não trouxesse dúvidas, ou que não trouxesse polêmicas, mas que consolasse, trouxesse àqueles que lessem o consolo, como Jesus prometeu. E, finalmente, nós vamos observar na última parte as esperanças e consolações no capítulo 4, aonde ali ele disserta sobre as consequências morais das relações entre nós, os espíritos encarnados e desencarnados, durante as vilegiaturas, as existências que temos, e, naturalmente, a colheita que nós teremos. Desdobrando esta última parte no livro que nós sabemos e conhecemos, chamado Céu e Inferno, aonde ali, no capítulo 7, ele nos disserta e nos fala a respeito de como nós resgatamos os crimes, os delitos que nós cometemos perante a lei do Pai. Primeira condição é o arrependimento. Mas o sincero, não o arrependimento apenas do falar, mas do sentir. Quando o arrependimento nos toca, naturalmente, como consequência, vem a expiação. Para que nós possamos assim crescer diante da dor, não por castigo, mas porque nós mesmos provocamos estas dores. Porque poderemos crescer sem ela, desde que sejamos obedientes às leis do Pai. E a partir daquele instante, a terceira parte, que é a reparação, o momento que nós necessitamos, então, perante a lei divina, reparar aqueles com os quais nós convivemos e que, de maneira direta ou indireta, nós prejudicamos com os nossos atos. E assim a humanidade conhece, a partir de 160 anos, comemorando neste ano, o livro dos Espíritos à disposição da humanidade, no despertar de uma nova era, porque este mesmo livro nos fala em prolegômenos que havia chegado os tempos desse despertar de uma nova era. Quando vamos à pergunta 1019, o Espírito de São Luís nos fala desta nova era, dizendo que estão sendo abertas as portas para que nós, em breve, estejamos vivenciando momentos de transição. Mas quando encontramos na Gênesis a nova geração, nós vamos verificar ali também o codificador falando sobre esta geração que iria conviver com outras gerações, a geração de espíritos nobres, espíritos melhores, convivendo com outros espíritos num processo de ir e vir, aonde esta seleção natural seria feita como Jesus havia prometido, a separação do joio e do trigo, ou o bode das ovelhas. E com o passar do tempo, a doutrina espírita ela foi se alastrando pelo mundo. E tivemos aqui no Brasil ela chegando desde o seu início. E espíritos nobres, através das mediunidades abençoadas, vieram nos trazer informações complementares sobre esse momento de transição, sobre esse momento que nós estamos passando. E o venerando Bezerra vem dizendo há muito tempo que os momentos estão chegando, que nós iremos se aproximar cada vez mais. Pela mediunidade do Divaldo, nós vamos ver a veneranda Joana de Ângeli, numa mensagem no ano 2006, onde ela fala, cujo título é Transição Planetária, falando sobre esses momentos que nós estamos passando, momentos difíceis, mas necessários. Como o Pai, o Criador, cuida, é paternal para com as criaturas, nós não poderíamos chegar nestes dias ditos de conflito,
dias ditos de muitas reflexões, sem que nós tivéssemos um instrumento adequado para poder ultrapassar estes dias com a serenidade exigida e pela compreensão que a doutrina espírita nos traz. Por isto, que ela surgiu na época certa, no momento do ápice do materialismo, mostrando o outro aspecto, que é o aspecto do princípio espiritual, dizendo-nos que nem tudo é matéria. A matéria, sim, é um dos elementos do universo, mas o espírito, o princípio espiritual, é o outro elemento do qual se utiliza deste elemento para o seu progresso. E hoje, nós estamos vivendo os dias ditos de transição, dias difíceis, que para nós espíritas não são surpreendentes, porque já fomos avisados muitas vezes. O próprio Bezerra, em uma das suas mensagens, diz que nós, espíritas, não sejamos aqueles que reclamemos, que não sejamos aqueles que admiremos as consequências ou os fatos que aí estão acontecendo, mas sejamos aqueles, sim, que possamos contribuir com o bem. E o bem, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós vamos observar que os imortais disseram, quando Kardec perguntou o que era o bem, e eles disseram que é tudo aquilo conforme as leis divinas. Se nós fizermos, atuarmos, agirmos nas nossas vidas em conformidade com as leis divinas, estaremos praticando o bem. Como não somos capazes ainda, deixamos em alguns instantes de praticar o bem. E toda vez que o bem deixa de ser praticado, surge o mal, que é justamente a sua ausência. Daí o grande desafio que nós passamos nestes momentos desafiadores para todos nós, conviver com o mal, a ausência do bem, sem sintonizar com ele. Este é o grande desafio. Mas é um desafio que exige daquele que já conhece a doutrina espírita o testemunho. Nós estamos, neste momento, vivendo aquele momento que o codificador nos falou lá na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 5, quando ele fala das ideias espíritas. Ele diz que as ideias espíritas têm 3 momentos. O primeiro momento é o da curiosidade, o segundo momento do estudo, das reflexões, da ciência, da filosofia, o terceiro momento da aplicação das ideias espíritas. E ele continua dizendo que o primeiro momento já havia passado. Era o da curiosidade, das mesas girantes, do fenômeno mediúnico, que ao observá-los, a curiosidade é morta, porque matou. Vi, entendi, parou por aí. E ele dizia à época, há 160 anos, que se vivia naquele momento, o segundo, que era do estudo, da reflexão dessas ideias espíritas. Nos dias de hoje, temos a convicção que nós vivemos o terceiro momento, que é o momento da aplicação das ideias espíritas, porque nós, os espíritas, estamos sendo convidados e convocados ao testemunho. O holocausto dos primeiros cristãos foram dizer: és cristãos ou é cristão? Sim. E no dia seguinte, ou poucas horas depois, o problema estaria resolvido, porque estava sendo colocado numa fogueira, ou crucificado, ou dilacerado pelos leões, nas arenas e sendo aplaudido por aqueles que ali se encontravam, mas recebidos no alto pelo Cristo, pelos Espíritos que com Ele trabalham nesta regeneração da humanidade. No dia de hoje, ninguém nos perguntará: és cristão ou é espírita? E se nós respondermos afirmativamente, teremos o mesmo holocausto. O nosso holocausto é outro. Hoje, nós já sabemos, porque revelados já fomos este ano mesmo, quando o Divaldo completou, no mês de maio, os seus 90 anos, no seminário em Salvador, dias que antecediam, porque era no domingo e seu aniversário era durante a semana,
O movimento espírita ali se reúne para, em gratidão, comemorar o seu aniversário. E todos, eu imagino, a maioria, vou apenas repetir, devem ter tomado conhecimento daquilo que ele falou a respeito dessa relação do mundo espiritual, do mundo material e das cobranças que nós estamos recebendo nos dias de hoje. E ele diz que naquele instante ele observou chegar em torno de 40 espíritos que para ele não era familiar. Eram espíritos desconhecidos, que até então ele não tinha tido a oportunidade de presenciar as suas vivências. E eles chegam para ele e dizem assim: guarde esta data, 4 de abril de 2016. Não se esqueça, esta é a data em que nós declaramos guerra. Não estou aqui para fazer cobrança, ou não estamos aqui para fazer cobranças, mas para fazer parte de um laboratório. Os senhores não são cristãos? Então vamos ver se os senhores demonstram aquilo que os senhores dizem para os outros, se os senhores realmente fazem. E o senhor, dirigindo diretamente para ele na cobrança, será cobrado. Olha a responsabilidade. Vamos criar um laboratório para que os senhores, até o extremo, demonstrem que seguem o Cristo. E a partir daí ele diz que quando ele chega em diversos locais, em regiões, em cidades, em grupos, ele tem observado uma sombra imensa na presença desses espíritos atuando nos espíritas, na casa espírita, no movimento espírita. Então nós estamos diante de um desafio, mas devemos temer. Lembremos de Paulo. Tem Jesus, tens o Evangelho, estás com Deus, temer o quê? Nós temos a doutrina espírita, Jesus de volta, esclarecendo-nos à luz da ciência, da filosofia nos dias de hoje. Temos a ciência desenvolvida para entendermos a mensagem cristã com clareza. Temos a mediunidade já colocada à disposição de todos nós. Só a mediunidade abençoada do Chico, uma encarnação não dá para estudar as suas obras. Estudar. Lê-las, poderemos até lê-las. Mas estudá-las, uma encarnação não é suficiente. Temos tudo. Devemos temer o quê? Nada. Devemos agradecer. São irmãos nossos, ainda equivocados. A diferença nossa para eles é de que nós nos arrependemos em um determinado momento. E quando o arrependimento chega, por sermos transgressores da lei divina, o próximo passo é a expiação. Mas como Jesus precisa de cooperadores, de trabalhadores, ao nos arrependermos, Jesus nos acolhe e nos oferece trabalho. Porque quando Jesus nos acolhe, nos dá trabalho. E como o codificador nos informou, o trabalho tem que ser solidário e tolerante. E esse trabalho com Cristo, ele é impessoal, mas é comum a todos. E nós precisamos, nestes dias, estar muito atentos. A palavra de ordem deve ser discernimento. Discernimento é o bom senso que o codificador usou. Porque hoje devemos ter muito cuidado, simplesmente no apertar do dedo, de um aparelhinho simples que todos nós temos, que chega alguma coisa, que nós olhamos, achamos interessante e repassamos. Será que o que nós estamos repassando está levando o bem para alguém? Será que aquilo que nós estamos repassando está levando tristeza para alguém? Nós passamos a ser responsáveis por isto. Então, nos simples atos, discernirmos as coisas que nos chegam. Alguém ouviu e pela aparência escreve algo e lança pelo mundo. Chega até nós. E nós não fazemos, não que vamos julgar, porque não devemos julgar. Mas o momento é julgar menos. É de ouvir mais. E é de digerir. E nós, muitas das vezes, não estamos digerindo.
Então, queridas irmãs, queridos irmãos, a nova era aí está. O amanhecer desta nova era nós estamos vivenciando. Não somos mais trabalhadores, aqueles que, vamos dizer assim, da última hora. A última hora, ela tem tempo para acabar. Será que nós estamos no início da última hora? No meio? Ou no final? Ou será que ela já acabou? E nós já estamos no início da outra? Porque o amanhecer ainda é escuro. Meia-noite, quando o relógio passa, e chegamos à 00:01, 00:02, 1h da manhã, ninguém dá bom dia ao outro se encontrar na rua, porque ainda é escuro, igual a 11h da noite. Mas já é outro dia. O amanhecer só chega às 5h, 6h, dependendo do horário, se é de verão ou não. E só vamos dar bom dia lá quando o sol começa a raiar. Mas já se passaram daquele dia horas. A regeneração está conosco. Quando nós observamos a mensagem de Bezerra, no ano de 2010, quando se comemorou os 100 anos de Chico Xavier, ele foi muito claro. Esta é a data da saída de provas e expiações para a regeneração. Primeira vez que, pelo menos nas leituras que fiz, eu observei o doutor Bezerra demarcar, porque ele dizia, estava anunciando, mas naquela data, 18 de abril do ano de 2010, ele disse, esta é a data de saída de provas e expiações para o mundo de regeneração. Data é dia, mês e ano. Não dá mais para retroceder, são palavras dele. Deu-me a entender de que passou a meia-noite. Não dá mais para chegar a 11h59. Mas 00:01, 00:02, 10, 1h da manhã, ainda é escuro tanto quanto no dia anterior e nos deixa confuso. E para mim aquela mensagem demarcou de que nós somos aqueles que estamos numa encarnação muito importante. Trabalhadores da última, iniciando os segundos da primeira hora. Lembremos dos trabalhadores da última hora que receberam o salário daqueles da primeira hora. Nós estamos no momento da encruzilhada, do sim, sim, do não, não. Ou nós sejamos sinceros, fiéis, convictos, a que Senhor nós estamos servindo, ou vamos ficar em dúvida? Porque seremos colocados em xeque. Somos espíritas ou não? É o momento de nós demonstrarmos isso pelo testemunho. O momento do sim, sim, do não, não, não é dizer eu sou espírito ou não e manter-se assim. É testemunhar, é vivenciar. Porque estamos diante desta oportunidade ímpar de fazermos uma escolha numa encruzilhada que será uma só. E uma encruzilhada tem vários caminhos. E alguém pode dizer, como escolher este caminho? Ele é fácil ou é difícil? Para nós é fácil. Porque o caminho nós sabemos, é o Cristo, é o foco. E que muitas das vezes esquecemos o foco e ficamos na periferia. Se fizéssemos uma analogia, um lago apacentado, um objeto, joga no meio do lago. Ele cai e forma ondas. E as ondas vão saindo. O foco é o local onde caiu a pedra. A periferia são as ondas que estão. E muitos de nós estamos nessas ondas periféricas, esquecendo do foco que é Jesus, que é Ele o nosso caminho, é Ele que nos faz entender a verdade, é Ele que nos faz valorizar a vida. Então, diante da oportunidade que todos nós estamos tendo nesta encarnação, uma vida de escolha, que possamos fazer as boas escolhas. E as boas escolhas são todas aquelas que estão pautadas no bem, coerentes com a lei divina. As boas escolhas são aquelas feitas com Jesus, porque Ele teorizou, mas, sobretudo,
exemplificou. As leis não são suas, porque as leis são do Pai. Ele veio relembrar-nos destas leis. E se nós 2000 anos depois lembramos de Jesus, é pelo seu testemunho. É pela maneira como ele aplicou essas leis em suas vidas. Por isto nós, os espíritas, estamos vivendo um momento da aplicação destas ideias. A aplicação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que todos nós hoje já conhecemos e somos dispostos a vivenciá-lo. Que nós possamos refletir sobre estas coisas, para que sejamos felizes diante dessas oportunidades que a humanidade oferece a todo ser humano. E a nós, os espíritas, com esta clareza que temos, certamente, a quem muito é dado, muito será pedido. Se não for pedido muito agora, talvez estejamos sendo preparados neste grande exército do amor, para que o Cristo, nas próximas encarnações, possa escolher o soldado e dizer assim: tiveste uma encarnação na maior universidade do cristianismo, chamada Brasil, que é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Agora, já que aprendeste lá, eu desejo que a tua experiência seja feita naquelas plagas que vivestes antes da descoberta do novo mundo, para trazer de volta aquilo que não fizeste à época. E talvez, em futuras encarnações, se merecermos a terra, nós estejamos sendo preparados para nascer nesses outros continentes, aonde a doutrina espírita, a mensagem cristã, não chegou como chega no Brasil. Que nós possamos refletir sobre isto. Agradeço a oportunidade de nos terem ouvido, das reflexões que faço, não com o objetivo de ensinar ou levar para alguém nenhum puxão de orelha ou algo como sendo alguém que está fora do contexto. As faço porque faço para mim. E eu apenas coloco, não como uma exposição de alguém que vem fazer uma palestra, mas que juntos possamos fazer reflexões daquilo que é necessário para melhor vivermos esses instantes que nós estamos passando. Que tenhamos muita paz, que Jesus nos abençoe e que possamos continuar neste clima que ora estamos vivenciando, fazendo com que essas irradiações possam ultrapassar os céus de Campos de Goytacazes. Banhar o Rio de Janeiro, se expandir pelo verde e amarelo e, quem sabe, ser potencializado pelos benfeitores espirituais, envolvendo toda a face da terra. São migalhas que nós estamos emitindo, mas não esqueçamos do Sermão da Montanha. Mestre, estão com fome. Jesus só perguntou: o que tens? Poucos pães, poucos peixes, migalhas. Ele continuou, mas ele multiplicou as migalhas. As nossas migalhas poderão ser multiplicadas e envolver toda a face da terra num clima de paz e de harmonia, desde que nós assim desejemos. Muito obrigado, que tenhamos muita paz.